Então, vamos estudar agora raiz quadrada exata de racionais. Então, nós podemos ter a raiz quadrada através de uma fração, através de um número decimal e através de um número inteiro. No caso, um número inteiro positivo. Então, como calcular a raiz quadrada de um número racional na forma de fração? Primeiramente, vamos calcular a raiz quadrada do numerador e depois do denominador. O sinal negativo que está fora eu só irei copiar na frente. Lembrando, só existem raiz quadrada quando o sinal de menos está fora do radical. Se estivesse aqui dentro, não teria raiz quadrada. Certo? Então, qual a raiz quadrada de 64? 8. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Certo? Raiz quadrada de um número inteiro. Qual a raiz quadrada de 225? Basta eu procurar um número que eu multiplique ele vezes ele para dar 225. E lembrando que esse número tem que terminar em 5, porque pelo fato de ter terminado em 5 aqui também. Então pode ser 5, pode ser 15, pode ser 25, pode ser... O 5 não, eu sei que não é, eu vou tentar o 15. Como que eu vou ter certeza que é o 15? Multiplicando 15 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, vai 1, 225. Então, é justamente o 15 a raiz quadrada de... É justamente o 15 a raiz quadrada de 225. Agora aqui um exemplo muito simples. Ó, quando você tiver uma raiz quadrada com vários zeros no final, é bem simples. Você vai tirar a raiz quadrada do número que não é zero. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 64? 8. E aí na frente do 8 você vai colocar a metade dos zeros. Por exemplo, se eu tenho 2 zeros, eu coloco 1. Ah, professor, e se fosse 64.000 não teria raiz quadrada exata. Se tivesse 3 zeros aqui, né? Então só existe nesse caso quando a quantidade de zeros é par. Mesma coisa, com a raiz quadrada de 9, 3. Como eu tenho 2 zeros, eu coloco a metade. Então a raiz quadrada de 6.400 por 900 é 80/30. Raiz quadrada de 1. 1. Raiz quadrada de 64, que a gente já fez, 8, né? 8 vezes 8, 64. Agora eu deixei essas duas para o final. Raiz quadrada de número decimal. Primeiro nós temos um número decimal negativo. Então vou colocar o menos, né? Ó, tem uma maneira mais prática de calcular. Tem uma maneira que você pode transformar em fração, que depois eu explico aqui em cima. E tem essa outra maneira prática. Primeiro, eu vou imaginar que não tem essa vírgula. Não tendo a vírgula, qual número eu tenho aqui? 25. Qual a raiz de 25? 5. Aí a regra prática diz o seguinte. Para você saber onde que vai ficar a vírgula, quantas casas decimais vai ter depois da vírgula, você vai ter que colocar a metade de casas decimais depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu tenho 2 casas decimais, na resposta vai ter que ter só uma casa decimal depois da vírgula. Então, para que tenha só uma casa decimal depois da vírgula, eu vou colocar a vírgula aqui, antes do 5, e na frente eu coloco um 0. Aí eu só tenho uma casa decimal depois da vírgula. Então, a raiz quadrada de menos 0,25 é menos 0,5. A mesma coisa aqui. Como descobrir a raiz quadrada de 169? Vou ter que procurar, vou imaginar que não tem a vírgula, formando 169. Aí eu vou procurar um número que eu multiplique ele vezes ele, que dá 169. Eu já vi que 10 não é, que é menos que 15. Então pode ser 14, 13 ou 12. Aí para mim saber, eu olho o último número. Qual a multiplicação que eu multiplico ele vezes ele para dar 9? É o 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, como é antes de 15 e tem um 3, então só pode ser o 13. Aí eu vou fazer a mesma lógica. Eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. Então, na resposta final, eu vou ter que ter a metade. A metade de 2 é 1. Então, para que eu tenha uma casa decimal depois da vírgula, vai ter que ser entre 1 e o 3. Então, 1,3. Vamos ver agora, pessoal, como calcular raízes quadradas de números grandes. Todos esses números aqui foram menores um pouco. Agora vamos ver como calcular raiz quadrada de números grandes. Tem uma regrinha bem prática para a gente calcular. Tem duas maneiras. Tem a maneira prática e tem por fatoração. Vou explicar pelas duas maneiras.
Por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 1024. Vou fazer duas, 1024, e eu quero saber a raiz quadrada de 961. São dois números grandes, certo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trabalhar a chamada com a regra do pontinho. Como é que funciona essa regra do pontinho? Eu vou colocar um ponto dividindo esse número ao meio. Lembrando que quando eu coloco esse ponto, depois do ponto tem que ficar a quantidade de casas pares. Não pode ficar, por exemplo, 3 casas depois do pontinho. Tem que ficar quantidade de casas pares, certo? Então, coloquei o pontinho aqui. Então, ficou tendo 2 casas. Então, tá certo. Então, a raiz quadrada de 1024, eu sei que vai ser uma raiz quadrada de 2 números. Então vai ser, por exemplo, acima de 10. Por exemplo, não vai ser abaixo de 10, impossível, né? Então vai ser acima de 10. E vai ter 2 casas decimais. Como você vai descobrir a raiz quadrada de 1024? Primeiro, você vai olhar quem está antes do pontinho. Quem está antes do pontinho? 10. O 10 não tem raiz quadrada. Só que, antes do 10, quem tem raiz quadrada? Eu sei que o 10 não tem. Não existe nenhum número que eu multiplique ele vezes ele para dar 10. Só que antes do 10 tem o 9. Então a raiz de 9 é o quê? A raiz de 9 é o quê? É 3. Porque 3 vezes 3, 9. Então antes do 10 quem tem raiz é o 9. E a raiz do 9 é o 3. Então vou colocar um 3 aqui na minha primeira casa. Então eu já sei que a raiz de 10, no caso, o primeiro número aqui vai ser 3. Porque antes de 10 o 9 tem raiz, e a raiz de 9 é 3. Então já sei que a raiz de 10 de 1024 vai ser na casa de 30, ou 31, ou 32, ou 33, ou 34, ou 35, ou 36, e aí vai. Então, recapitulando, coloquei o pontinho, olhei quem estava antes do pontinho. Quem está antes do pontinho? 10. 10 não tem raiz, mas quem antes de 10 tem raiz? O 9, que está mais perto do 10 é o 9. Com a raiz de 9, 3. Só que falta eu descobrir o segundo número. Eu já sei que é 30 alguma coisa. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, até o 39. Aí para mim saber, eu vou olhar o último número. 4. Aí eu vou caçar uma multiplicação que dá 4. Por exemplo, de um número por ele mesmo. Só tem 2 possibilidades, que é 2 vezes 2, que dá 4, ou 8 vezes 8, que dá 64. Os dois terminaram em 4. Então, o segundo número aqui ou é o 2 ou é o 8. Aí eu vou tentar o 2 para ver. Tentei o 2. Aí, para mim ter certeza, é só eu pegar 32 vezes 32. Se der o meu 24, achou. Se não der o meu 24, vai ser o 38. É só colocar o 8 depois. Então, ou é o 32 ou é o 38. Então, vou tentar primeiro o 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4, 12 vai 1, 9 e 1, 10. Ó, justamente o 1024. Então a raiz quadrada de 1024 é o 32. Aqui embaixo eu tenho um outro exemplo. Eu coloquei um exemplo agora com 3 algarismos. Até para você saber onde colocar o pontinho, né? Então primeiro, eu vou dividir esse número ao meio. Eu não posso pôr pontinho aqui porque eu só vou ter uma casa decimal depois do pontinho. E não pode, tem que ter quantidade de casas pares. Então eu coloco o pontinho aqui, ó, entre o 9 e o 6, ó. Então já sei que eu vou ter 2 casas decimais depois do pontinho, que é par. Aí eu vou olhar quem está antes do pontinho. Quem está antes do pontinho é o 9. Então, qual é a raiz de 9? 9 tem raiz? Tem. Qual é a raiz de 9? 3. Então já sei que o meu primeiro número é 3. É perto daquela ali, ó, deu muito perto. Então, falta eu achar agora o segundo. Qual vai ser esse segundo número? Aí, para mim saber esse segundo número, eu vou olhar o número que terminou. Terminou em quem aqui? 1. Aí vai ter 2 possibilidades também. Quais são as 2 multiplicações que terminam em 1? 1 vezes 1 e 9 vezes 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Ambas terminaram em 1. Então, a raiz quadrada de 961 ou é 31 ou é 39.
Ou eu coloco 1 aqui, ou eu coloco 9. Ó, eu vou colocar 1 porque eu acabei de fazer a de 1024. Porque se eu não tivesse feito a de 1024, eu ficaria um pouco na dúvida. Mas, por exemplo, se eu não tivesse feito, era só você colocar 1 e tentar. Se der certo, a multiplicação de 31 vezes 31 vai ser. Se não der certo, é o 39. Não precisa nem fazer a conta. Que vai ser o 39 se não der certo. Mas pelo fato da de 1024 ter dado 32, obviamente que a de 961 vai ser menor do que 32. Então por isso que vai ser o 31. Vamos caçar agora aqui mais um exemplo. Por exemplo, eu quero saber a raiz quadrada de 784. Usando essa mesma lógica. Como que eu vou descobrir a raiz quadrada de 784? Então essa daqui eu vou fazer com mais um pouquinho, como a gente já viu como é que é, a gente vai fazer mais rápido um pouquinho, né? Primeiro vou colocar o pontinho, né? Eu tenho duas casas decimais pares. Já sei que o 7 não tem raiz. Agora, antes do 7, quem tem raiz é o 4, né? Antes do 7, quem tem raiz é o 4. Qual a raiz de 4? 2. A raiz do 4 é o 2, né? 7 não tem raiz. Antes do 7, quem tem raiz? O 4. Com a raiz de 4, 2. Falta achar o segundo. Terminou em 4. Tem duas possibilidades. Que a gente já fez dessa daqui. Ou é o 2, que vai dar 4. Ou é o 8, que vai dar 64. Ambas terminaram em 4. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar aqui primeiro o 2. Vou ver se é o 22, né? 22 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4, 8, 4. Deu 484. Então não é o 4. Então só poderá ser o 8, né? 28. Vou fazer aqui em cima só para a gente tirar a prova. 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. E 6, 22. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 4, 8, 7. Ó, igualzinho. Então a raiz quadrada de 784 é o 28.